gente. Me chamo Thalia. Eu me chamo Micaela. Estamos aqui para fazer um podcast. Vamos falar um pouco do livro Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Vamos abordar um pouco das personagens, as personagens principais do texto, do livro. Também vamos abordar um pouco dos narradores, quem são esses narradores, o espaço onde acontece toda a história ali da obra e os temas retratados, que não são somente um ou dois, né? São vários temas retratados, temas do cotidiano. Temas também que o autor já abordou lá no livro do Doutorado, e ele vai retomar alguns temas aqui também. É uma obra muito rica em temas, né? Uhum. E são temas muito relevantes, né, para a gente, enquanto leitores, enquanto pessoas da sociedade. E é muito, por vezes, a gente se sente. E tem uma narrativa tão envolvente que às vezes a gente se sente como se estivesse vivenciando tudo aquilo que está sendo narrado. Bom, vamos falar um pouco dos personagens, né? Os personagens a gente tem a Luzia, principalmente, né? Uma mulher forte, determinada, que luta ali para poder manter um pouco a família unida. Ela também se torna um pouco mãe de cada um. Ela sofre bastante no enredo da história. Ela vai contar um pouco desse seu sofrimento, né? Um pouco dos seus medos. Porque ela, apesar de querer passar essa imagem de mulher forte, ela também tem medos. O Moisés, a história ela vai ser em torno do Moisés, que é um dos personagens principais, juntamente com a Luzia. E o Moisés ele vai narrar bastante parte da história e ele vai contar um pouco da sua visão sobre alguns acontecimentos que se deram, né, ao longo da história. Temos a Maria Caboclo, que é a irmã, né, da Luzia. O Joaquim também é outro irmão. A mulher do Joaquim. O Dom Tomás, que é um dos personagens aí que a gente vai ter sobre alguns temas sobre ele. O Mundinho, que é o pai de todos ali, né? O patriarca da família. A Alzira é a mãe, essa imagem da Alzira vai aparecer no começo do enredo. E a Belonísia, para quem não sabe, a Belonísia era O Doutorado. do Tortarado. Ela Assim como a Maria Cabocla também. O Itamar, ele trouxe essas duas personagens que já fizeram parte da sua obra de estreia. E ele se dispôs a trazer novamente para essa sua nova obra, Salvar o Fogo. E a Belonísia, ela aparece de maneira bem sutil, né, Thalia? A uhum. Maria Cabocla é que tem um destaque maior, mas a Belonísia é Ela é bem... citada, né? É, Acontece o acontecimento da obra, né? Acontece ali e é preciso chamar Maria Cabocla e ela é vizinha, é isso? Da uhum. Maria Cabocla, né? Isso. E é preciso chamar e ela aparece nessa história nesse momento. E ela traz, junto com ela, muitas revelações, né, a respeito da Luzia, da própria origem do Moisés, né, que adiante a gente vai descobrir o que acontece com ele, como é que ele foi concebido, né, de quem ele é filho. É um livro cheio de reviravoltas, né? É uma história que a maternidade, essa imagem da maternidade, ela vai estar bem presente, né? De um lado, o Moisés, ele tem uma imagem de uma mãe que foi criada para ele, mas por outro, ele não teve, infelizmente, essa mãe presente, e ele tenta criar essa imagem. E aí, no meio da história, a gente vai descobrir um segredo revelador, né, sobre a sua origem e a sua maternidade. E a paternidade também, né? O espaço onde vai acontecer a história tem alguns outros espaços, como a cidade, outros espaços, mas a gente vai deter mais sobre a Tapera do Paraguaçu e o mosteiro. Os dois lugares, né? O mosteiro ficava perto do Rio do Paraguaçu também, ali na aldeia deles, mas o mosteiro ele é um dos ambientes principais, que é onde vai acontecer vários Mas vai ter alguns acontecimentos bem chocantes aí para a vida do Moisés, da Luzia, principalmente esses dois personagens aí, é os que vão ter mais relação com a maioria dos acontecimentos que tem aí no meio da história do livro. E é interessante que na obra é citado que somente esses dois personagens são os únicos assim que o autor mostra que adentraram nesse ambiente do mosteiro, né? É isso. Os outros, eles sabem que existe um Uhum. mosteiro, mas não mostra eles dentro do mosteiro, né? Mostra É. mais o cotidiano da Luzia e do Moisés dentro do mosteiro.
o que era o mosteiro para cada um deles. Como eu falei, a narração do livro, ela se dá, vamos dizer, em quatro partes, né? O livro é dividido em quatro partes. Nessas partes são os personagens vão assumir o papel de narrador. Na primeira parte a gente tem o Moisés, né? A gente tem a visão do Moisés do livro, dos acontecimentos que vão ser narrados no livro. A segunda parte é narrada pela Luzia. Aí é onde a gente vai ver O outro lado da história, né? e vários segredos vão ser revelados, né? A Uhum. Luzia vai trazer várias revelações com ela. Vai ter também um pouco do que o Moisés queria saber, contado por Luzia. Luzia não conta para Moisés, Luzia está contando esses acontecimentos que Moisés tem curiosidade de saber. Nunca teve essa oportunidade, né? Ele vai saber Forma da possível. pior forma, né? De certa forma. A terceira parte, ela é narrada pela Maria Caboclo. Como eu falei, a Maria Caboclo ela vai entrar na história a partir de um acontecimento que, infelizmente, a gente já vai dar um spoiler aqui para vocês, que é o falecimento do pai, né, do patriarca da família, do Mundinho. Então, ali com o falecimento dele, vai ter várias revelações. Essa parte da vida do Moisés vai começar a se desenrolar aí os segredos que estão por trás da história do Moisés. E a Maria Caboclo ela vai entrar nessa história nesse momento e ela vai narrar alguns acontecimentos, principalmente do passado, que é onde esses segredos vão ser revelados. E a Maria Caboclo ela é uma parte muito importante porque a gente se distancia um pouco do olhar do Moisés e do olhar da Luzia, que para mim são as principais vítimas ali desses acontecimentos que são descritos na história pelo Itamar. E a Maria Caboclo, ela traz muito da questão da Luzia, da relação que a Luzia tem com o fogo, né? E até então, a gente fica sem entender um pouco o que é essa relação que a Luzia tem com o fogo, esse fascínio que ela tem quando vê fogo, né? E a Maria Caboclo, ela explica um pouco dessa questão. E também traz à tona um fato muito marcante com relação a Edith, que é amiga delas, brincava com elas, né, quando elas eram crianças. E a Edith acaba desaparecendo e associam esse desaparecimento com a Luzia. Luzia aí já era estigmatizada como o mal. Por vezes, na obra, Luzia é estigmatizada como sendo o próprio mal. E é interessante que na obra o mal é escrito com letra maiúscula. Por que será que o Itamar quis mostrar essa palavra com M maiúsculo, né? Eu acho que era tipo para dar aquela ideia de nome próprio, de que é uma pessoa realmente, é uma figura realmente que está ali presente, esse mal, é algo que está presente. Porque os acontecimentos não são bons, né? A maioria dos acontecimentos da história não são bons. São traumas que cada personagem vai carregar, principalmente Moisés e a Luzia. Que eu digo Moisés e a Luzia porque sempre os traumas dos dois estão ligados, né? Mas a Maria Cabocla também passou por muito sofrimento, muito mesmo. Tanto é que ela vai embora e demora muito a voltar. E depois a gente descobre que ela não voltou mais por causa do marido, que inclusive violentava ela, né? Ela era vítima de violência doméstica e ele impedia que ela fosse visitar os familiares na Tapera. E é muito triste porque ela recebe o comunicado, né, do que o pai sofreu um acidente e ela não chega a tempo de ver o pai em vida. Quando ela chega, ele já tem falecido, inclusive até mesmo enterrado. Ela fica bem mal mesmo por causa desse acontecimento, quando ela se dá conta que ela não conseguiu se despedir do pai, e é quando ela vai relembrar, né, todo o sofrimento dela, tudo que ela passou, que ela deixou a família para viver com aquele homem, achando que ia ter uma vida boa, e acabou que ela não teve. E acredito eu que a família pensava que ela tinha tido uma sorte grande de ter saído ali da Tapera, mas infelizmente não foi o destino Tanto dela. é que a Luzia falava, né, que ela era muito linda e que apareceu esse forasteiro e acabou que a própria mãe é,
Se a mãe dela incentivou que ela fosse, se a mãe dela não queria, eu não lembro dessa parte. Eu não lembro, se eu não me engano, a mãe dela. Não lembro dessa parte. Eu acho que a Elvira foi um dos personagens que eu prestei menos atenção nesse livro. Não vou mentir. Porque a Elvira, ela aparece mais para cobrir uma mentira, né? Ela aparece mais para cobrir uma mentira. A Elvira também é uma mulher que sofria muito com o pai, né? Com o Mundinho. O Mundinho era bem abusivo também, traía ela. É até por conta disso que ela adoece. E aí entra o Moisés na história e a Luzia. E ela. Associam a morte dela com. Inclusive, é uma mentira pregada pela própria Luzia, né? Que diz que Moisés foi o culpado, de certa forma, pela morte da mãe. Que ela morreu de melancolia por causa do nascimento dele, depois que ele veio ao mundo. Mas depois a gente descobre que isso tudo é só um pano de fundo para poder esconder a verdadeira, né? A verdadeira origem do Moisés, que é bem dolorosa, bem triste. Eu acho que no fundo ela inventou essa mentira, né? Para poder esconder a verdade, porque ela não podia assumir o Moisés, porque o Moisés era fruto aí de um estupro, né? Eu chamo de estupro, porque foi um estupro. Ela não estava consciente, ela não consentiu com o ato. Ah, essa é uma das partes mais marcantes da narrativa, porque ela achava que aquele homem, ela foi ao encontro dele achando que ele poderia, né, realmente casar com ela, constituir uma família, mas na verdade não era nada do que ela imaginou. Inclusive, a mãe dela, a Alzira, incentivava, né, de certa forma, instigava a imaginação dela, de que aquele homem era bonito, podia ser algo bom para a vida da Luzia. E acabou que não foi nada disso. E a Zazal, que também é irmã de Luzia, também é uma personagem importante de certa forma, porque foi ela quem cuidou do Moisés, né, nos seus primeiros anos de vida. E depois a Zazal acaba também que vai embora, né? E a Luzia, ela achava que a Zazal ia cuidar do menino, ia levar, só que ela não quis. E foi aí o momento em que a Luzia, mesmo não querendo, assumiu a maternidade de Moisés. Uma Porque ela. maternidade rejeitada, né? Porque ela Uhum. rejeita ver o Moisés como filho, ela quer ver o Moisés como um irmão mesmo. Mas, infelizmente, quando a mãe dela falece, a gente vê a Luzia assumindo papel de mãe e pai de todo mundo. A Luzia, ela tá ali tanto para trabalho braçal como para trabalho doméstico, então ela assume todas as funções da casa. A única coisa que ela não tinha muito interesse era pela questão da terra, né? Mas mais pra frente, na obra, ela já volta atrás nesse interesse dela pelas terras. Já adentramos nessa parte do tema, né? Sem querer, querendo. Não tem como a gente falar dos personagens, da história, sem falar dos temas. É a parte importante desse podcast, através dos temas. A gente quer que você se interesse para poder assistir, ler esse livro. Olha que assistir, já tô dando a dica aí para fazer um filme. Para ler o livro, porque esse livro ele é muito rico, apesar de que as críticas dizem que ele é uma cópia do Torto Arado. Eu não concordo com essa parte de dizer que o enredo é repetido. Eu acho que ele abordou de uma forma mais. Assim, pessoalmente falando, eu acho que Torturado tinha uma linguagem um pouco mais complexa, a forma como ele abordou os temas, né? Já em Salvar o Fogo eu notei uma linguagem mais. Tanto a linguagem como a forma que ele abordou, eu achei assim mais sutil, mais, né? Eu acho que a forma dele descrever os personagens, eu acho que ele deu mais voz aos personagens nesse daqui, de trazer sua própria história, do que no Doutor Arado. Eu achei a história um pouco mais contada pela visão dos outros, que acabava que a gente via os comentários das pessoas que viam a família do Doutor Arado, do que as pessoas que viam a família que é descrita aqui no Salvar o Fogo. Eu acho que realmente aqui no Salvar o Fogo está realmente centrado na relação familiar da família da Luzia e do Moisés.
Diferente do Torturado, que a temática do livro é quem toma o papel principal dos personagens. Aqui não. As temáticas são citadas, são interessantes, todas a retratação dos temas aqui do livro, mas os personagens são realmente assumem o papel principal do livro. Verdade. Então, já adentrando aqui nos temas, como a gente mencionou, a gente tem os abusos, diferentes abusos. E um deles é o abuso infantil. E esse abuso infantil é retratado, infelizmente, pelo Moisés, né? O Moisés é quem vai viver essa parte do abuso infantil. E, como a gente falou, as histórias que os próprios personagens contam sobre o seu olhar, sobre o seu ver, sobre o que eles vivenciaram ali nos acontecimentos, não são acontecimentos felizes. A maioria deles, por mais que seja feliz de uma parte, no fim, o seu fim é um pouco trágico. Então, enquanto eu estava lendo o livro, eu ficava sempre procurando esse final feliz. Me deu até aquele receio de quando chegasse no final, o final não ser bom. Eu gosto de livro que termine para ter com um final bom para algum personagem. E esse era o meu medo. Então, a gente tem esse abuso infantil retratado. Moisés ele vai sofrer isso e ele vai sofrer de quem menos se espera, até que ele acha que ele mesmo não deveria contar, porque ele não acha que é um abuso. A gente vê isso muito hoje em dia retratado no dia a dia, né? As crianças sofrem abusos de pessoas de confiança da família e não chegam a comentar por conta de não saberem que é abuso. E porque também é uma pessoa de confiança e que ela foi criada aprendendo a acreditar naquela pessoa. E o Moisés, ele sofre esse abuso, mas no início é como se ele meio que normalizasse ou aceitasse, né? Porque foi uma criança criada sem afeto nenhum. Ele não tinha afeto da Luzia. A única pessoa que, de certa forma, dava afeto para ele era Zazal. E a Zazal acaba indo embora. Não teve afeto do Mundinho, né? Que é a figura paterna. Então, o Dom Tomás, como inicia agradando ele, né? Chamando para ir até a biblioteca, emprestar livros. É uma isca, né, que ele Aham. dá, porque ele sabe que o Moisés queria ler, achava bonita a biblioteca, então é uma isca que ele joga ali pro Moisés. O Moisés ele se interessa bastante, né, inicialmente pela questão do estudo, tanto pelo incentivo de Luzia, tanto é que esse foi um dos motivos para ela ter se disposto a lavar as roupas do mosteiro, que era de matricular ele na escola. Ela achava que dessa forma seria mais fácil que ele entrasse. E também para poder apagar meio que e o estigma que ela tinha, né, de feiticeira pela população da Tapera. E acaba que o Itamar ele mostra de forma assim, bem sutil essa questão do estupro ou do abuso. Bem sutil mesmo. E eu, pelo menos, eu vim perceber que Na verdade, o abuso, ele é mencionado, a gente não sabe se ele chegou a ser consumado e virado o estupro também, porque ele vai só citar essas partes daquele momento em que ele vai transcorrer ali, mas ele não chega a descrever realmente o que acontece ali naquele ambiente. A única coisa que ele diz é que ele toca, né, no pescoço, que no começo ele até cita que no começo ele ficava se esquivando, mas que depois passou a aceitar quando ele tocava no pescoço dele. E tem muita questão da descrição da vestimenta, né, do Dom Tomás. A roupa preta, o crucifixo, que inclusive é muito presente nos pesadelos que o Moisés passa a ter depois que esses abusos acontecem. Ele passa a ter febres, ter pesadelos, e Luzia acaba que vai questionando ele, né? Quem é essas pessoas que aparecem no sonho, que ele fica sonhando que alguém tenta morder ele, enfim. É o devorador mesmo. E aí essa imagem é retratada pelo crucifixo, né? E esse crucifixo ele vai reaparecer lá no final da história de novo. Outro tema também que é bem retratado é a violência doméstica. Essa violência doméstica a gente até se assustou, vivida pela Maria Caboclo.
essa violência não era só física, era psicológica, era Patrimonial, né? Também. patrimonial. E ela não consegue se desvencilhar do marido porque ela é dependente dele, totalmente Tem dependente os dele, filhos, tem os né? filhos e tudo, ela não A consegue. realidade de muitas mulheres brasileiras que acabam por se prender ao abusador, né? Ao agressor por causa dos filhos, porque muitas vezes não tem uma renda, depende do parceiro. E aí, esses temas, E é, ela não tinha também como recorrer a ninguém, ela estava aham, sozinha no verdade, mundo, a né, com família ele. longe. Então, essa obra contemporânea, né, ela traz temas que são atuais, muito atuais, que acabam por prender mesmo a atenção do leitor. Até quando ela encontra ele, né? Tem toda aquela descrição romântica que ela faz dele, Uhum. essa esperança de viver algo melhor fora da pele e tudo. Eu até tenho um pouquinho de esperança, mas aí quando ela começa a descrever essas cenas e tudo, me dá um nojo, assim, uma raiva. Não, quando a Luzia fala, né, que ela foi embora com esse homem, a gente imagina que ela tem uma vida boa, né? Até então, Uhum. até esse momento em que ela vai descrever todas as coisas ruins que ela passou enquanto o Aparecido foi vivo. Se eu não me engano, o nome dele é Aparecido, o É, marido dela. bem que ele podia desaparecer. E ele desapareceu, né? Ela foi feliz depois que ele faleceu. Acaba E que ele falece é quando ela realmente ela Uhum. se sente E é liberta. interessante que ela ainda perdoa ele e cuida dele até o fim da vida, né? Isso. O que em alguns momentos ela fala que ela foi criticada, né? Algumas pessoas falaram, por que que você tá cuidando dele e tal? Mas ela cuidou dele até o fim, mesmo sem ele merecer. E aí depois dessa tem a alienação religiosa. Essa parte da alienação religiosa, como eu falei, tem essa parte do mosteiro, né? A gente vê o mosteiro no começo do livro, ele é um dos ambientes principais que vão reger tudo que acontece ali no dia a dia da Luzia e do Moisés. Tudo. Eles vão viver no tapera ali, mas sempre vai acabar voltando pro mosteiro. A vida do Moisés, da Luzia, principalmente quando o Moisés começa a estudar lá no mosteiro. Então, o mosteiro ele toma conta ali do dia a dia de todas as pessoas. Tanto é que tem uma parte em que fala que era como se a vida da Tapera girasse em torno daquele lugar. Isso, pronto. Tanto é que quando acontece, né, de pegar fogo, as pessoas ficam sem entender. Uhum. Até mesmo quem era contra a religião católica, que era pregada ali no mosteiro, se volta contra a Luzia, que é quem recebe toda a culpa do mosteiro pegar fogo. E a alienação religiosa também não acontece só isso. Quando a gente fala da Luzia, a parte que a Luzia ela pegava as roupas ali para poder lavar dos padres e dos sacerdotes, ela não pegava para lavar só para ter uma renda. Ela pegava para lavar porque toda vez que a Luzia lavava roupa, ela se sentia um pouco limpa, é como se também ela pagasse uma parcela da culpa que ela sente, que não é culpa dela, não foi culpa dela o abuso que ela sofreu. Então, a forma dela lavar aquilo e também a discriminação que ela. Então, se ela lavasse a roupa de alguém considerado santo, como os padres, né, do mosteiro, que a população e algumas pessoas consideram santos, alguém, alguém digno de misericórdia. Então, se ela lavasse essas roupas consideradas santas, que vem de um lugar santo, então ela seria um pouquinho santa, ela deixaria um pouco aquele estigma de lado de ser o mal. Inclusive, tem uma parte em que ela está lavando as roupas e começa a água a ficar vermelha, cor de sangue, né? Uhum. Será que não seria isso um sinal para ela de que aquelas roupas não eram tão puras como ela imaginava? Eu acho que no fundo, já nessa parte, a Luzia ela já estava sentindo que está acontecendo alguma coisa estranha. Porque é justamente, se eu não me engano, quando o Moisés ele começa a mudar de comportamento. Porque no começo o Moisés era muito estudioso, depois o Uhum. Moisés não, ele muda de comportamento, ele se torna outra criança, Passa a faltar, né, as passa a aulas. querer faltar aula, coisa que ele não fazia. Então aí eu acho que ela já tá tendo um disso de que ela sabe.
querendo ou não, do que está acontecendo ali no mosteiro. Até porque tem a questão do instinto materno, né? Embora ela não tenha se reconhecido como mãe, ela talvez sentisse, de certa forma, que o filho estivesse passando por algo grave, né? Como realmente estava acontecendo. Isso. E mais uma vez a gente fala, né, essa parte da alienação nessa época era muito grande, principalmente o apagamento de outras religiões que eram de um viés diferente da pregada pela Igreja Católica. E tem a questão do foro, né, também. E a Igreja Católica, o mosteiro cobrava, né, para poder os moradores da Tapera cultivar aquele pedaço de terra. Tinha que Ah, ser sim. pago, porque se não fosse pago, aquela terra era tomada de volta. Era a parte territorial, né? Uhum. A divisão de terras, né? Que a gente sabe aí que desde o começo aí da divisão de terras do Brasil não foi justo. Então, alguns tinham muito, outros não tinham nada, que era o caso da família da Luzia. Era arrendada, né? A gente chamou hoje de arrendada. E o Itamar, ele faz questão de trazer esses temas, eu acho que até mesmo por conta da profissão dele, né? Que ele é, além dele ser geógrafo, ele ainda trabalha no INCRA e trata justamente essas questões territoriais. Então, mais uma vez, indo contra a crítica, não tem como o Itamar não trazer uma temática Uhum. dessa, né? É verdade. E realmente é um dos pontos da crítica, que, mas está repetindo um tema que foi retratado lá no Tortarado. E daí? Ele está retratando aqui, mas com outra família, de outra Uhum. forma, de outro jeito. E falando nessa parte do território, a gente já fala aqui um pouco da imigração. Essa parte da imigração fica evidente na parte de buscar, buscar uma coisa melhor. É como se na Tapera não tivesse nada de bom para oferecer, né? Só tem regresso. É como se as pessoas que ficassem ali não progredissem. Como a gente pode ver na personagem da Luzia. A Luzia assim, Ela tá tá sempre presa ali ali no no mesmo, tempo, né? né? Tanto é que ela meio que se lamenta, que todo mundo foi embora, só ela que ficou. Até mesmo o menino, né? Moisés. E essa parte da imigração, a gente lembra da, das famílias do Nordeste, né? Quando a história é retratada na Bahia, que Uhum. ela tem dois irmãos que vão pro trabalho no seringal, né? Nas seringas, É, na extração de látex. eles só são mencionados. E eles não voltam, e eles também não têm notícias deles. E aí ela quer imaginar que eles estão vivos, que eles estão bem, mas ninguém sabe, ninguém consegue entrar em contato com eles. Pode ser que eles tenham até morrido, né? Porque a gente lembra da Maria Cabocla, que a gente achava que estava vivendo bem, na verdade não estava. Da mesma forma, pode ser que tenha acontecido com esses dois irmãos de Luzia. Pode ser que eles não tenham entrado mais em contato, justamente porque talvez já tenham falecido, né? É outro tema bem forte, que faz parte da história do Brasil, e o Itamar traz aqui no livro mais uma vez. Então, não são temas soltos, não são temas criados à cabeça do Itamar, não são temas que não deveriam estar no livro, que são repetidos, mas são repetidos porque até hoje são temas recorrentes do dia a dia. Quantas pessoas aí não tem alguém da família? Eu tenho várias pessoas da família que vivem viajando, vão embora para outro É estado, bem para outro presente lugar, isso aqui no Ceará, né? As procurando pessoas uma vida melhor. irem embora para São Paulo. Geralmente vão para procurando o Sudeste, né? Nessa época que era retratada, era no Nordeste, tanto é que essa parte aí o meu avô também, ele foi embora, e hoje em dia ele também ainda mora lá no Norte, com a família, os meus tios. Só o meu pai e minha tia que ficou aqui, os outros foram todos embora. Então, essa parte é atual e tem sim que ser retratada mais uma vez indo contra a crítica. Então, esse podcast não é para ir contra a crítica, mas não tem como não citar a parte das críticas que o livro recebeu e não falar dessa parte dos temas, que é o que, quando a gente fala dos livros do Itamar, a gente já tem que falar dos temas, porque é um ponto forte que ele traz nos livros, são as temáticas, as variadas, ele não aborda um tema só, então é muito difícil trabalhar com o livro do Itamar e citar Uhum. só um tema. São obras muito complexas, né? Ele fala de vários temas
E ele deixa questões em aberto, essa parte da Luzia, da maternidade, eu sei que ele deixa muito em aberto, para que o leitor ele consiga construir aí uma visão da parte do Moisés, que eu vejo como a vítima, uma das maiores vítimas, mas também tem uma vítima também aí por trás do Moisés, que é a Luzia. Tudo que o Moisés sofre, algumas coisas realmente são a Luzia, tá? A parte da Luzia bate no Moisés ali em algumas partes, eu vejo que ela exagera um pouco. Só que a gente tem que ver que ela também é uma vítima, ela também não recebia amor. Então, se ela não recebia amor, como é que ela ia dar esse amor? Quando a gente lê a primeira parte, que é narrada pelo Moisés, a gente fica com, de certa forma, com raiva, né, de Luzia, porque o Moisés é muito incompreendido. E muitas vezes ele apronta, né, faz as travessuras dele justamente como uma forma de chamar a atenção dela para ele. E também mostra, de certa forma, que ele tinha afeto por ela, né? Quando as crianças zombavam da corcunda de Luzia, que inclusive é outra coisa assim que surge na obra, que a gente não entende muito bem esse surgimento dessa corcunda. Eu O que é que demorei um significa? pouco para entender essa corcunda. Não sei se é sinal de que ela guardava alguma coisa e cresceu essa corcunda nela. Foi depois do estupro, não foi? Foi. Que surgiu. Quanto mais Moisés crescia, mais crescia a corcunda, Uhum. né? Então, E acabava que o Moisés ele ficava muito chateado, muitas vezes, quando as crianças ficavam zombando dessa corcunda, jogavam pedras, insultavam Luzia, e muitas vezes ele ficava chateado. Inclusive, chegou a brigar, não foi com um outro colega da escola, por conta disso. De brigar de tapa e tudo. e no lugar da Luzia entender um pouco, a Luzia A Luzia fica com raiva porque ele. bate nele, né? Uhum. E no espaço da escola, né? Acaba que chama. O Dom Tomás acaba, acho que chama. Não é bom pra imagem, né? Do Ele foi Moisés. desmoralizado ali, né? O Moisés, ele tava dando uma de defensor ali da irmã, e aí do nada ele apanha da irmã. Então aí os colegas aí, outros textos que passaram muito tempo tirando onda com a cara de Moisés. Tadinho. Tentou só defender a Luzia. Ainda levou a pisa. Junto com essa parte da luta territorial que a gente acabou de falar, tem a extorsão, né? A extorsão na parte do arrendamento da terra. Eles tinham que pagar para morar e para cultivar lá. Era tipo assim, a terra é minha, mas ninguém diz quem é o dono. Esse dono é invisível, ninguém sabe quem é esse dono. Então a terra é minha. Isso ainda também é atual, principalmente no norte aqui do Brasil. Ninguém sabe quem é o dono. A terra tá ali, mas tem um dono e se alguém for cultivar, tem que pagar para cultivar. E as pessoas ao da Tapera, elas viviam do que cultivavam, né? Então, eles tinham que pagar, infelizmente. A Luzia se mostra um pouco resistente, mas infelizmente ela cede. Então, o dinheiro que ela ganha ali, lavando a roupa do mosteiro ali, ela tem que pagar para poder cultivar ali. E ela só vai dar valor a essas terras, do que era cultivado nas terras, quando o pai dela vem falecer. Que ela passa a ter interesse de. Inclusive, entra até em uma discussão com. Porque depois que o Mundinho falece, aparecem outras pessoas para se apropriar da terra. E acaba que ela entra lá em uma confusão com esses novos proprietários. Aí, tipo, a Luzia passou a vida todinha tomando conta da família. O pai vivia bêbado, mas quando o pai falece, acabou tudo. É como se a Luzia fosse ninguém. A Luzia não pode cultivar ali tudo. Então, o dono da terra, que a gente só é mencionado, a gente não sabe quem é o dono dessa terra, ele arrenda a terra pelas pessoas, ficam os capangas dele ali, né, para poder tomar de conta e passar para outras pessoas. E acaba que a Luzia ela entra em guerra. Eu nunca vou me esquecer da cena que a Maria Cabocla faz a narração de que a Luzia tá arrancando tudo que as pessoas vêm plantaram, ela começa a arrancar e começa a plantar as dela. Parece coisa de mim. E os homens atrás falando, ela se fazendo de surda, e Maria Cabocla ali desesperada.
Então é uma cena, ao mesmo tempo chocante, é uma cena Eu engraçada. fiquei esperando pelo pior nesse momento. Eu achei que iam fazer alguma coisa com Eu ela. achei que ela ia levar uma enxada na cabeça. Da mesma forma como fizeram com o Mundinho, que o acidente de Mundinho não foi acidental. Foi intencional, né? Foi intencional, é muito óbvio que foi intencional. Verdade. Justamente por essa questão dessa luta por esse pedaço de terra, né? Então, aí a gente está falando de disputas. Então, esse tema da igreja, das terras, vai entrar aí nessa parte das disputas religiosas, políticas e territoriais, principalmente envolvendo a Igreja Católica e a distribuição desigual das terras no país. Então, essas são as temáticas que o livro vai retratar. Ao redor dessas temáticas vai se desenrolar todo o enredo do livro. O Itamar ele vai abordar a história de cada personagem ali, vai dar o desfecho de cada. No começo a gente tem vários mistérios, e esses mistérios vão se desenrolar a partir das narrações. Cada personagem vai narrar o acontecimento de uma forma, né, através do seu olhar. Principalmente na última parte, quem narra é um narrador observador. Ou Ah, seja, sim, a ele quarta não tem parte, nada a que eu ver com a. Ele não tem nada a ver com a narrativa, né? Ele não está tomando partido ali de ninguém, ele está ali para poder revelar, né, o desfecho de muitas coisas que ficam em aberto, né, no decorrer do livro. Isso. E esse narrador, ele vai principalmente abordar essa parte da Luzia, dessa Luzia selvagem, dessa Luzia que domina o fogo, essa Luzia que é chamada pelo fogo. Então, esse narrador é bem importante, porque você vê o olhar de Luzia, o olhar de Moisés e o olhar de Maria Cabocla. E depois você vê o olhar uma pessoa externa à história ali. Então, realmente é muito importante essa parte desse narrador. Então, gente, é isso. A gente queria trazer para vocês os temas que o Itamar Vieira Júnior ele vai retratar aqui, principalmente por conta das críticas que esse livro recebe, que é por conta dessas temáticas que o Itamar ele vai retratar aqui, também é retratado no Doutorado. E as críticas são por conta que é retratado num livro e não pode ser retratado no outro. Tá, e se for o estilo do autor, a gente faz o quê? Tanto é que nenhuma obra é pura, né? Toda obra tem influência de outras obras, seja de outros autores, seja do próprio autor. Com certeza. E a gente espera que vocês tenham gostado e tenham se sentido instigados a realizar a leitura na íntegra, exatamente, né, e salvar o povo. Nossa intenção aqui não é ler o livro para vocês, não é contar a história de cada personagem, porque isso aí a gente quer que vocês façam sozinhos. A gente quer que vocês leiam o livro e que vocês depois voltem, comentem e contem pra gente o que é que vocês acharam aí, se encontraram mais alguma temática e se alguma envolveu vocês, vocês contam pra gente depois. Nós indicamos a leitura. É isso. Nós gostamos bastante, né, Thalia? Eu amei o livro. É isso, gente. Tchau. Tchau. Até a próxima.